Bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje é dia 24 de julho de 2025, 7 horas e 7 minutos, né? Falo aqui do centro da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, Brasil. Meu nome é Alas Gabriel Briviário, sou pesquisador científico vinculado a um programa de pós-graduação estrito sensu, em nível de mestrado, em psicologia cognitiva e comportamental, que eu faço na modalidade à distância numa universidade americana, na Flórida, né? É a University of Informatics and Faith em Flórida. Esta videoaula 27, relativa à pesquisa científica número 20, aliás, essa é a número 28, na verdade, 28. Essa é a videoaula número 28, relativa à pesquisa científica número 28, artigo científico 28, que tem como título tema Protocolo Integrado para a Diferenciação Clínica e Sofrimento Psicocontextual e Sintomatológico em Transtornos Psiquiátricos e Altas Habilidades de Periodação. É fundamental psiquiatras e psiquiatras diferirem sofrimento psicocontextual, que é aquele que tem completo nexo com a realidade, um contexto que está gerando determinados sentimentos negativos, como, por exemplo, angústia, medo, desespero, raiva, agressividade, disforia, fuga de ideias, etc., de um sofrimento psíquico que é sintomatológico, é aquele que não tem nexo com a realidade. Tá? Não tem causa existente dentro de um período, dentro dos ambientes, não tem nada causando. Isso é de dentro da psique, é psicose, é neurose. São sintomas positivos e negativos relativos a patologias mentais. Né? É necessário diferenciar. Principalmente no caso daqueles que são indivíduos superdotados e superdotados, pessoas com as habilidades de superdotação, comumente, dependendo do ambiente em que são inseridos, se o ambiente não for adequado, se não respeitarem plenamente os seus direitos, as pessoas, eu falo de ambiente patológico, mas não existe ambiente que seja patológico se as pessoas dentro dele não forem patológicas. Quando o ambiente se torna patológico com superdotado e superdotado, é porque as pessoas dentro dele não respeitam seu direito, de repente tem injúrias, difamações, calúnias, constrangimentos, obstrução do seu direito à justiça, marginalização, exclusão social, exclusão digital, exclusão acadêmica, esbulho possessório. Enfim, se tudo isso estiver sendo praticado em diversos ambientes, em face de uma pessoa que é superdotada, naturalmente ela vai manifestar comportamentos, vai ter conflitos interpessoais, que se não forem avaliados contextualmente, o psiquiatra vai dizer que o superdotado está precisando de remédio. Não, será que ele não tem dupla condição? Será que não é o cara que dá um remedinho, fazer um tratamento psiquiátrico? Não é a questão. Se é o contexto que está gerando, é porque tem pessoas que não estão respeitando, as pessoas são patológicas, estão patologizando as habilidades de pilotação desse indivíduo, dessa pessoa, e por isso, estas pessoas é que estão transformando para este indivíduo esse ambiente num ambiente patológico. Talvez outras pessoas que estejam nesse ambiente, mas não estejam sendo desrespeitadas, para estas outras pessoas esse ambiente não é patológico, porque estas pessoas não estão patologizando esse outro. Mas se a superdotada dentro de ambientes ele está sendo discriminado, descriminalizado, excluído, injuriado, difamado, caluniado, é natural que para ele ou ela seja patológico o ambiente, porque essas pessoas estão patologizando. O que não é para ser patologizado, é para ser respeitado. Todo mundo merece respeito. O superdotado também é gente, é ser humano. Tem direitos humanos, constitucionais e com pessoas superdotadas. Ué, e por que os direitos das demais pessoas têm que ser respeitados e o superdotado e superdotada não? Por quê? Onde é que diz a legislação que o superdotado e superdotada tem que ter seus direitos violados? E que quem viola esse direito não vai poder ser condenado, nem na esfera civil e criminal. Quem é que falou que uma USP da vida, porque tem nome renomado na docência da pesquisa, se quiser cometer crime, ninguém lá vai preso. Se tiver um funcionário com direção de curso, que é criminoso, não vai preso. Que a USP não vai pagar indenizações gigantes por discriminar e permitir que funcionários patologistas e superdotados com laudo neuropsicológico probatório de alta habilidade de pilotação, com laudo dos médicos confirma. Então quer dizer que o nome da USP libera a USP para poder criminalizar a genialidade, desrespeitar a inteligência, desrespeitar as habilidades de pilotação. Então quer dizer que o nome dela vai livrá-la de condenação criminal por parte de funcionários e funcionários que fazem isso, seja eles guardas, sei lá, secretários, seja eles assistentes, coordenação, reitor, até o reitor. Se o reitor de uma USP da vida cometer crime, quem que está acima dele? Ele está acima da lei ou a lei está acima dele?
Se o presidente da República comete crime e alguém prova num processo criminal que ele cometeu o crime, ele vai preso ou não vai? Lógico que tem regalias lá, lógico que vai diminuir o máximo possível, né, a gravidade que ele fez, ele tem dinheiro para pagar o melhor advogado do Brasil do mundo, lógico que ele dificilmente vai ser condenado, né, mas se tiver juiz honesto, se tiver promotoria honesta, né, do Ministério Público, se tiver advogado bom, se tiver provas documentais terminais fortes, que o presidente cometeu o crime, pode ter certeza, ele vai ser condenado. Pode ser uma pena até pequena, mas vai ser condenado. Vai, ué. Ele pode burlar, fazer o que for. Pode dar dinheiro para o promotor, pode dar dinheiro para o Ministério Público, se ele quiser. Ele pode, entendeu? Ele pode. Mas ele vai ser condenado. Porque a lei está acima do presidente, está acima do doutor da USP, a legislação federal está acima da estadual, está acima da municipal, está acima de qualquer regrinha de dentro de universidade, que é regrinha de pequenininha perto da legislação. Não é a legislação que tem que se adequar a normas institucionais. As normas institucionais é que tem que seguir e respeitar a legislação. E ponto. Se as normas não estão seguindo, então quem criou as normas que vai ser humilde, aprender a lei, adequar de ponta a ponta o ipsis litteris das normas para ficar bonitinho com a legislação e vai ser humilde e respeitoso de aplicar a legislação. Não tem querer. E não aplicou? Superdotado tem o seu direito violado? Processa se era civil, requer, respeita os seus direitos humanos, constitucionais como pessoa superdotada, requer indenização por danos morais e materiais, caso haja, e requer criminalização de todo aquele e toda aquela que cometer crime e faça os seus direitos fundamentais, sejam eles injúrias, difamações, calúnias, constrangimento legal, coação, ameaça, violência física, violência verbal, psicológica, né, esbulho processual, seja lá o que for, né? Então tá, é muito importante isso. É muito importante isso porque a pessoa que por hora nos fala, esse pesquisador científico, né, chamado Alas Gabriel Breviário, eu possuo laudo neuropsicológico comprobatório de ser o primeiro superdotado a nível público do mundo. E é fundamental compreender que dificuldades ou barreiras que eu enfrento estão relacionadas a contextos, com todos esses crimes, né, por parte de pessoas que estão patologizando minhas aulas de superdotação e por isso estão gerando dificuldade, não diria nem sofrimento, porque eu não me sinto sofrendo, entendeu? O termo, eu estou usando sofrimento aqui porque a pesquisa exige esse termo. Não é nem um sofrimento, que eu sou feliz, estou otimista quanto às oportunidades, tudo aquilo que eu já fiz na carreira, tudo que eu estou capaz de fazer aqui para frente, que eu tenho advogados, que eu tenho a lei a meu favor, que eu tenho advogados e advogados a meu favor, que no devido momento essa gente que vem fazendo isso vai estar na cadeia, vou receber indenizações milionárias por conta de muitos danos materiais e morais que eu venho sofrendo, por membros da seita das Testemunhas de Jeová, que vem colaborando com coordenações de curso para derrotar minha honra e imagem e não deixar eu viver minha vida como gozar, né, de todos os direitos e prerrogativas legais inerentes à pessoa com alta habilidade de superdotação. Ainda mais eu, né, o primeiro superdotado nível público do mundo, criador e pioneiro dessa categoria. Esta pesquisa aborda a distinção entre sofrimento psicocontextual e sintomatológico em pacientes com transtornos esquizotípicos, transtorno do humor bipolar, transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação, com foco em protocolos diagnósticos diferenciados. Contextualiza-se na crescente demanda por abordagens precisas e inclusivas na saúde mental diante da complexidade, da comorbidade e da diversidade humana. A problemática reside na dificuldade clínica e social de diferenciar manifestações típicas de transtornos mentais daquelas próprias a contextos específicos ou características cognitivas diferenciadas, o que pode levar a diagnósticos equivocados e prejuízos terapêuticos. O objetivo geral foi desenvolver protocolos clínicos de diferenciação aplicáveis para psiquiatras, promovendo diagnósticos mais justos e eficazes. Metodologicamente, adotou-se o paradigma neoperspectivista griffidiano, integrando teorias da psicopatologia organizacional, psiquiatria e neuropsicologia, utilizando o método hipotético dedutivo. A revisão científica foi conduzida de forma rigorosa com análise narrativa de literatura de alto impacto consultada em bases de dados como Scopus, Web of Science, PubMed e Medline, empregando descritores relacionados à saúde mental, diagnóstico diferencial, altas habilidades de superdotação e transtornos psiquiátricos, resultando na análise final de 104 trabalhos, 104 artigos científicos. Os principais achados destacam protocolos detalhados para a diferenciação clínica, contribuindo para evitar estigmatização e tratamentos inadequados. Conclui-se que a abordagem integrada promove avanços teóricos e práticos significativos, embora existam lacunas em estudos empíricos e validação dos protocolos.
Limitações incluem dependência de literatura secundária e ausência de dados primários. A pesquisa contribui para o aprimoramento do diagnóstico psiquiátrico, formação profissional e inclusão social, agregando valor científico e social à área. As questões que nortearam essa pesquisa. Como distinguir de modo preciso, ético e multidimensional o sofrimento psíquico contextual do sofrimento psíquico sintomatológico e indivíduos com altas habilidades de superdotação frequentemente confundidos com quadros de TEA, transtorno bipolar e esquizofrenia? Esta foi a questão norteadora principal. Questões secundárias. Quais sintomas do TEA se confundem com traços de altas habilidades de superdotação e como diferenciá-los? Quais sintomas do transtorno afetivo bipolar se sobrepõem a manifestações emocionais, cognitivas de altas habilidades de superdotação? Quais sinais clínicos de esquizofrenia são equivocadamente atribuídos a indivíduos com pensamento altamente criativo? Como falas e comportamentos considerados anômalos podem, na verdade, expressar habilidades excepcionais? Quais estratégias diagnósticas e jurídicas podem evitar ou contestar laudos médicos emitidos com base em interpretações inadequadas? Todas essas questões são respondidas nessa pesquisa. A partir dessas questões foram construídas as seguintes hipóteses ou respostas possíveis. Hipótese 1. Muitos dos sintomas atribuídos ao TEA, como hiperfoco e dificuldade de socialização, podem ser manifestações adaptativas de indivíduos superdotadas diante de ambientes pouco responsivos ou patológicos. Hipótese 2. A labilidade emocional e a intensidade afetiva, características de superdotadas, podem ser confundidas com fases maníacas ou depressivas do transtorno bipolar, sobretudo na ausência de histórico longitudinal. Hipótese 3. Pensamento divergente, associações criativas e hiperconectividade cognitiva, comuns em altas habilidades de superdotação, podem ser mal interpretados como delírios ou alterações do juízo da realidade. Hipótese 4. Declarações incomuns e atitudes disruptivas, quando não compreendidas em seu contexto, podem indicar comprometimento ético ou epistêmico e não psicopatologia. Hipótese 5. Protocolos mais abrangentes, neuropsicológicos e clínicos sociais podem permitir uma avaliação mais justa, reduzindo a judicialização de laudos psiquiátricos equivocados. Na seção número 2, apresenta a fundamentação teórica, subdividida em 3 subseções. Subseção 2.1 apresenta o referencial básico conceitual. Subseção 2.2, referencial relacionado ao estado da arte. Subseção 2.3, triangulação teórica dessa pesquisa. A seção 3 foi reservada à fundamentação metodológica, subdividida em 3 subseções. Na 3.1 apresenta o eixo pilar epistemológico, na 3.2, eixo pilar lógico e na 3.3, eixo pilar técnico. Na seção 4, eu apresento os resultados de discussão dessa pesquisa, que é o principal, né, para ser apresentado aqui agora. Né? A subseção 4.1 apresenta protocolo de diferenciação do sofrimento psíquico contextual e sintomatológico em pacientes com F20.0 e transtornos esquizotípicos e esquizofrenia. Eu apresento aqui os seguintes CIDs. CID F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.5, F21, F22.x, F23.x, F25.x. A tabela 1 apresenta o protocolo 5, F20.0 e suas variantes. O CID F20.x, esquizofrenia, paracusia. Critério diagnóstico. Duração maior ou igual a 1 mês de sintomas positivos, mais impacto funcional. Roteiro de avaliação. Anamnese detalhada envolvendo redes de apoio e trabalho-escola. Indicadores contextuais. Padrões de estresse, conflito organizacional, trauma emocional. Descarte etiológico, contexto presente, mais rever teste neuropsicológico. É importante que, mesmo que o paciente apresente, né, uma patologia mental, como a esquizofrenia, algum transtorno esquizotípico, que o psiquiatra saiba separar aquilo que está sendo gerado por um contexto, ou seja, que tem nexo com a realidade, tem um contexto presente, tem pessoas desrespeitando o direito do sujeito, injuriando, difamando, discriminando, gerando, tem patrão pressionando demais, né? Não assinou carteira, não garantiu todos os direitos trabalhistas, previdenciários, enfim, né? Está ameaçando demitir, enfim, tem pessoas, né, praticando bullying possessório, enfim, trocando cadeado, enfim, tirando geladeira, fogão, enfim, botando gente para, né?
para causar coação dentro da pensão que o sujeito paga. Enfim, são situações que geram estresse, que geram burnout, que geram agonia, que geram medo, até certa agressividade, mas é o contexto que está gerando. Se não elimina o contexto, não vai eliminar esses efeitos negativos. E mesmo que uma pessoa tenha uma patologia, pode ser que tenha a parte sintomatológica do próprio paciente, da própria paciente, mas pode ser que tenha uma parte sendo gerada pelo contexto, e a parte contextual só eliminando o contexto. A parte sintomatológica é controlada de forma medicamentosa, mas a parte contextual só eliminando o contexto, não tem como. F21 esquizotípico. Critério: ideias excêntricas sem perda total da realidade. Roteiro de observação. Observação de discurso lógico, coerência narrativa. Indicadores contextuais: temperamento supersistêmico e divergência cognitiva. Descarte etiológico, avaliação de a criatividade e outras habilidades. F22.x, delirante. Critério: delírios persistentes por um período maior ou igual a um mês sem outras esquizofrenias. Roteiro de observação, distinção entre crenças criativas e crenças físicas patológicas. Indicadores contextuais, história de marginalização simbólica. Descarte etiológico, testes cognitivos e projeto de vida. F25.x, transtornos esquizoafetivos. Critérios de diagnóstico, mestre de sintomas esquizofrênicos de humor, roteiro de avaliação, entrevista sobre estados emocionais e eventos de vida, indicadores contextuais, ciclo de estresse intenso versus variação de temperamento, descarte etiológico, exame longitudinal, Worms Orientation. F20.2, esquizofrenia simples, critério diagnóstico, retração social, apatia, lentificação sem sintomas ativos por um período igual ou superior a 6 meses. Roteiro de avaliação, anamnese com familiares sobre desempenho prévio. Indicadores contextuais, avaliar sublime como retificação de hiperresponsabilidade emocional. Descarte etiológico, testes projetivos e de inteligência. Tabela 1, baseada em toda a literatura científica recente médica de alto impacto, OMS, DSM-5, CID-11. Na subseção 2.2, eu também apresento protocolo, mas dessa vez protocolo de diferenciação do sofrimento psicocontextual e sintomatológico em pacientes com F31.0 e transtorno do humor afetivo bipolar. Eu considero nessa subseção os seguintes signos: CID F31.0, F31.1, F31.2, F31.3, F31.7 e F31.8. A tabela 2 apresenta o seguinte protocolo clínico: CID F31.0, que é o bipolar 1, critérios diagnósticos, episódios maníacos por um período igual ou superior a 7 dias, com humor elevado ou irritável, mais sintomas de energia e atividade. Roteiro de observação, anamnese sobre padrão de humor, duração, funcionalidade. Indicadores contextuais, contexto de sobrecarga ocupacional e familiar, ou também acadêmico, universitário, Descarte etiológico, avaliar picos de estresse organizacional e capacidade de enfrentamento. F31.1, bipolar 2, critério diagnóstico, hipomania mais episódios depressivos. Roteiro de observação, avaliação longitudinal da variação do humor. Indicadores contextuais, considerar impacto de expectativas e pressão social. Descarte etiológico, análise de rede de apoio e autoimagem. F31.2, episódio depressivo grave. Critério diagnóstico, sintomas depressivos sem episódio maníaco. Roteiro de observação, avaliar fatores desencadeantes recentes, traumas. Indicadores contextuais, estresse agudo versus predisposição genética. Descarte etiológico, testes neuropsicológicos e avaliação psicológica. F31.7, ciclotimia. Critérios, ciclos rápidos de humor com sintomas hipomaníacos e depressivos. Roteiro de observação, monitoramento contínuo de humor e comportamento. Indicadores contextuais, estresse crônico no trabalho e contexto social. Descarte etiológico, excluir transtorno de personalidade e autopotenciais cognitivos. F31.8, que são outros. Critério diagnóstico, sintomas mistos e atípicos. Roteiro de avaliação, avaliação detalhada da sintomatologia e contexto. Indicadores contextuais, estudos de casos de alta produtividade sob pressão. Descarte etiológico, avaliação multifatorial multidisciplinar. Fonte, literatura médica especializada e recente, de alto impacto, OMS, APA, DSM-5, CID-11. Subseção 4.3. Nessa subseção 4.3, eu apresento aqui protocolo de diferenciação do sofrimento psicocontextual e sintomatológico em pacientes com transtorno do espectro autista, TEA, considerando os seguintes signos: 6A, 02, que é o transtorno do espectro autista e suas variações.
Na tabela ponto 3, eu apresento o protocolo clínico, né, 6A02 e variantes, com as seguintes informações. CID 6A02.0 é o TEA leve, critério diagnóstico, déficits sociais e comunicativos leves, estresses restritos. Roteiro de observação, avaliação detalhada da comunicação não verbal, rotina e interesses. Indicadores contextuais, identificação de fatores estressantes ambientais e sociais. Descarte etiológico, diferenciar ansiedade e traços autistas em pessoas com as habilidades de periodização. CID 6A02.1, TEA moderado. Critério diagnóstico, dificuldades sociais e comunicativas moderadas, padrões restritos. Roteiro de observação, observação da interação social e resposta a mudanças ambientais. Indicadores contextuais, avaliar suporte social e escolar. Descarte etiológico, considerar efeito de sobrecarga sensorial e laboral. E acadêmico, universitário, por que não? CID 6A02.2, TEA grave. Critério diagnóstico, déficits sociais graves, comunicação mínima, comportamentos repetitivos. Roteiro de avaliação, avaliação multidisciplinar do funcionamento global. Indicadores contextuais, análise do impacto do ambiente e estratégia adaptativa. Descarte etiológico, excluir transtorno psicótico e de ansiedade graves. CID 6A02.Z, é o TEA não especificado. Critério diagnóstico, sintomas atípicos em transição. Roteiro de avaliação, monitoramento longitudinal do desenvolvimento. Indicadores contextuais, avaliar variabilidade do contexto e fatores de suporte. Descarte etiológico, uso de avaliações neuropsicológicas complementares. A fonte, toda a literatura médica especializada, né, toda não, uma parte considerável, né, relevante, da literatura recente médica especializada de alto impacto, OMS, APA, DSM-5, CID-11. Na subseção 4.4 eu apresento protocolo, né, de diferenciação do sofrimento psicocontextual e sintomatológico em pacientes com altas habilidades de periodização, caracterizado pelo CID A600 com complemento Z55.3. Na tabela 5 apresento esse protocolo clínico. CID A600.0, altas habilidades de periodização acadêmica. Critério diagnóstico. Habilidades cognitivas superiores, desempenho elevado, facilidade de aprendizagem. Roteiro de observação. Avaliar histórico escolar, universitário, comportamento diante de desafios cognitivos. Indicadores contextuais. Investigar ambientes escolares inadequados e falta de estímulos. Descarte etiológico. Diferenciar de transtorno de ansiedade e depressão por pressão acadêmica. CID A600.1. Altas habilidades de superdotação criativa e produtiva. Critérios diagnósticos, originalidade, pensamento divergente, produção criativa intensa. Roteiro de observação, analisar produções artísticas, científicas ou técnicas. Indicadores contextuais, verificar presença de ambientes pouco favoráveis à criatividade. Descarte etiológico, excluir transtorno de personalidade e sintomas psicóticos. CID A600.2, altas habilidades de superdotação, metafísica espiritual. Critérios diagnósticos, reflexões profundas, questionamentos existenciais avançados. Roteiro de observação, avaliar discursos e comportamentos sobre temas abstratos e espirituais. Indicadores contextuais, considerar contexto familiar e social, possíveis conflitos éticos. Descarte etiológico, diferenciar de delírios ou ideias delirantes. CID A600.3, altas habilidades de periodização sexual. Critério diagnóstico, intensidade e complexidade no campo da sexualidade e identidade. Roteiro de observação, de avaliação. Observar comunicação sobre sexualidade, limites e comportamentos. Indicadores contextuais. Analisar influências culturais e educacionais. Descarte etiológico, excluir transtornos sexuais ou de identidade de gênero. CID A600.4, altas habilidades de superdotação nível bulk, múltiplos domínios. Critérios diagnósticos combinam várias características anteriores em alto grau. Roteiro de observação, avaliação multidisciplinar do funcionamento global e adaptação. Indicadores contextuais, identificar fatores de estresse relacionados à alta capacidade. Descarte etiológico, descartar transtornos psiquiátricos coexistentes. Fonte, literatura médica especializada, recente de alto impacto, OMS, APAS, DSM-5 e CID-11. Agora eu apresento alguns adendos, né, sobre a caracterização do CID A600 com complementos Z55.3. Pesquisas recentes indicam que a confusão entre sintomas de sofrimento contextual e manifestações típicas das altas habilidades de periodização pode levar a prejuízos acadêmicos, universitários, sociais, laborais, afetivos, sexuais também, além do comprometimento da saúde mental, quando inadequadamente diagnosticados.
O protocolo proposto contribui para a ampliação do entendimento clínico com base em evidências multidisciplinares. Neste contexto, destaca-se a relevância da codificação Z55.3 da CID-11, que caracteriza dificuldades relacionadas a outras desvantagens educacionais sociais, frequentemente aplicável a pessoas com AME00, altas habilidades de pernotação e suas variantes. A Z55.3 indica a situação de vulnerabilidade socioeconômica e emocional decorrente de múltiplas formas de exclusão e violência simbólica e material, incluindo discriminação, marginalização, exclusão social, exclusão digital, exclusão acadêmica, patologização indevida das altas habilidades de pernotação, violação de direitos fundamentais de superdotados e superdotados, injúrias, difamações, calúnias, uso abusivo de diagnósticos equivocados anteriores, além da obstrução do direito à justiça por meio da manipulação institucional de laudos. Estas adversidades podem produzir sofrimento psíquico profundo, mas completamente contextual e não sintomatológico, que, quando não correntemente interpretado, tende a ser confundido com quadros psicopatológicos severos, resultando em medicalizações indevidas e na negação da singularidade da trajetória desse sujeito. Eliminado o contexto gerador do sofrimento psíquico contextual, este também é eliminado junto com o contexto que o gera. Isso baseado em toda a literatura médica, né? Não sou apenas eu que estou falando, eu tenho entendimento médico avançado, entendimento jurídico avançado, mas tem toda a literatura médica, né? E outros participando da pesquisa, enfim, né? Literatura jurídica respaldando todos esses achados dessa pesquisa. Os principais achados desse estudo destacam-se na elaboração de protocolos clínicos detalhados e aplicáveis para as categorias diagnosticadas e estudadas, que contemplam uma análise sintoma a sintoma, característica a característica, considerando também as manifestações próprias das altas habilidades de superdotação. A pesquisa demonstrou a importância de um olhar ampliado para a saúde mental que valorize tanto os aspectos biológicos quanto os contextuais sociais, reafirmando a necessidade de intervenções que promovam a inclusão e o respeito às diferenças cognitivas contextuais. Então, sofrimento psicontextual tem total nexo com a realidade. É um contexto que gera, um contexto de marginalização, discriminação, violação de direitos, injúrias, difamações, calúnias, enfim. Não estou falando que tem que ocorrer todos ao mesmo tempo, né, para ser contextual. Não, pode ocorrer alguns, ou vários, ou pode ocorrer todos, por que não? No meu caso, por exemplo, eu já passei por tudo isso que eu falei. Né? Qualquer dificuldade, barreira que eu tenho como superdotado está relacionada a contexto, e não a sintomas. Né? E o sofrimento sintomatológico não tem nexo com a realidade. Aí a psicose, a neurose é questão de tratamento medicamentoso. Tá? Então é fundamental que o psiquiatra saiba distinguir isso, tanto no caso de superdotados que sofrem barreiras, como no caso até próprio paciente que possui uma patologia mental, mas que tem uma parte do sofrimento gerado por sintomas e outra gerada por contexto. Aqueles que desejarem saber mais, por favor, entrar em contato no meu canal, tem meu e-mail, só procurar. Muito obrigado.